Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Oremos ao nosso Senhor. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos a Ti louvar e agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua presença, Te adorando e exaltando o Teu santo nome. Pai, pedimos a Ti, Senhor, em favor do nosso pastor, que fará uso, Senhor, da Tua palavra. Pai, o abençoe mais uma vez na Tua palavra, Senhor, de modo, Senhor, que a Tua igreja nesta noite possa ser mais uma vez alimentada, Senhor, com a Tua santa e gloriosa palavra. Pai de amor e bondade, rogamos a Ti nesta noite que as comportas dos céus se abram e a Tua igreja, Senhor, possa receber tudo quanto o Senhor tem para nós por intermédio do Teu servo. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos amados. Meus irmãos, que maravilha, pela graça de Deus, estarmos aqui. Eu vou citar um versículo, vou ver se eu aprendi de cor. Pretendo, não sei, Deus é quem sabe, antes de pregar, citar este texto da Bíblia. É no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 23. E o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares o campo ou a terra. Como também pão, vou tirar a vista da tela, como também pão da novidade da terra. Como também pão da novidade da terra. E a Bíblia diz, e esta será fértil e cheia. E o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Acertei? Bem? Glória a Deus. Meus amados irmãos, que Deus mande chuva sobre esta semente que vamos semear. Meus irmãos, nós estamos estudando Cantares e Deus tem se revelado. Deus tem se revelado. O amor a Jesus, nós não somos apenas participantes de uma religião. Nós somos noivos, noiva de Cristo. Nós temos um relacionamento pessoal com Cristo. Nós não somos apenas membros de uma igreja. Nós somos amados por Jesus e amantes dele. Há um relacionamento. E meus amados irmãos, nós hoje vamos ver, as semanas anteriores, com a graça de Deus, nós vimos uma coisa interessante, que o noivo foi em busca da noiva, e a porta estava o quê? Me ajudem, vamos ver se a igreja está afiada. E a porta estava o quê, meus amados irmãos? Fechada. A porta estava fechada. E o que foi que ele fez? Ele bateu, foi assim ou não foi? Vê se vocês lembram, porque se vocês não guardarem a palavra, não fizeram muita coisa. Ele bateu na porta, mas a porta estava fechada. Ele achou pouco e ele meteu a mão por onde? Quem lembra por onde foi que o noivo meteu a mão? Pela fresta da porta. Havia uma brecha e o noivo meteu a mão. Só que não foi para forçar, estão lembrados? Foi para colocar o quê? Lá nas engrenagens, lá nas fechaduras, lá nas dobradiças. Para colocar o quê, meus irmãos? Mirra, azeite de mirra. Estão lembrados? Foi assim ou não foi? Qual é a função de colocar óleo nas aldravas, nas fechaduras? Qual é o objetivo? Quando você bota óleo nas engrenagens, nas fechaduras, qual o alvo? Qual o objetivo? Lubrificar para que fique mais fácil, mais leve abrir. Ele não abre a porta. Observe que Jesus, ele não abre. Ele dá graça para que nós abramos. Ele não abre. Não há o monergismo. O que é o monergismo? O monergismo absoluto é que Jesus faz tudo. Não, ele não faz tudo. Ele pode fazer tudo. Mas ele trabalha em cooperação.
Oração. A Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 6, diz que nós somos cooperadores de Deus. Então Deus, não somos monergistas. O monergista é aquele que fica de braço cruzado e Deus faz tudo. Não, nós somos sinergistas. De onde vem a palavra sinergistas? Sinergistas quer dizer juntos, cooperar. Energia junta, quer dizer trabalho junto. Deus trabalha junto com a gente. Mas pastor, nós somos incapazes. Sim, mas Ele nos dá o quê? Foi que Ele colocou lá dentro, que foi que Ele colocou nas engrenagens, que nós lemos a semana passada. Foi que Ele colocou, meus irmãos? Mirra, colocou óleo. Tudo é a glória, no fim a glória é toda dele. Não fica nenhuma glória para nós. Agora Ele nos deu a capacidade de reagirmos. Isso é sinergismo. Ele nos deu a capacidade de fazermos alguma coisa. Essa capacidade vem dele. Mas nós temos que reagir. Ele não vai meter a mão e quebrar a porta. Ele não vai dar pesada na porta para abrir, não. Ele bota o óleo. Ele bota a mão. Ele bota o óleo. Ele faz tudo. Agora, você ficar... Não. Jesus não trabalha com abestalhado. Né? Uma vez eu fui pegar o ônibus aqui atrás. Quem se lembra que tinha um ônibus aqui atrás? Passava aqui atrás há 35, 40 anos, né? Parava no escritório da usina. E vi uma mulher com o marido. Eu no ponto do ônibus esperando para tabuleiro. Eu não tinha carro. Aí a mulher vinha com o marido para atravessar a rua. A mulher esperta atravessou na frente. Com um bocado de menino, irmão. A mulher passou na frente. E o abobalhado do marido ficou atrás. E por causa disso a mulher perdeu. Mas, irmão, a mulher ficou braba. Quando ele chegou do outro lado, o ônibus já tinha passado. Ela disse, e você fica com a sua cara? Mas eu ri. Eu já gosto dessas coisas, glória a Deus. Eu fui rindo até o tabuleiro, mangando da cara dele, glória a Deus. Pois tem crente que é como aquela bobalhada. Não, Jesus não trabalha com a bobalhada. Ela só faltou dar uma pisa nele e eu fiquei torcendo para ela dar uma pisa nele, glória a Deus. Porque homem abobalhado, pense numa desgraça, é um homem abobalhado. É ou não é? Parece que tem abobalhada aqui que não disse glória a Deus. Deus não trabalha com abobalhada. Ele nos dá capacidade. A nossa capacidade vem de... Mas Ele dá. Mas você tem que fazer. Você tem que pelo menos abrir. Pelo amor de Deus, a pessoa vir bater a porta, botar o óleo, botar a mirra e o camarada não reagir. Muito bem. Então, irmãos amados, nós vimos essa graça. Quem lembra como se chama essa graça de Deus que faz tudo, que bota óleo, que bate, que fala, que ajeita as engrenagens. Que graça é essa que está no nosso credo? Quem lembra que graça é essa? Graça preveniente ou graça preventiva. É a graça que Deus dá ao homem para que o homem haja e reaja. Quem diz glória para Deus? Glória a Deus. Se você conhecer algum crente que diga, eu não preciso fazer nada, Jesus é quem faz tudo. Aí você olha para ele e fica, glória a Deus, mangando dele, porque isso é um abobalhado. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que a noiva não abriu a porta. Veja só, ela não abriu a porta. E ela disse o que é o noivo. Ela disse o que é o noivo antes dele colocar o azeite, antes dele colocar antes dele colocar o óleo. Depois que ele bateu, o que foi que ela disse? Só com a batida. Antes do óleo, o que foi que ela disse? Versículo número 3. Glória a Deus. A noiva, isso aí é a noiva falando. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Mas, irmãos, isso é coisa da noiva dizer ao noivo, botando dificuldade. Eu já estou deitada, eu já tirei as minhas roupas, eu já lavei os meus pés, que naquele tempo havia poeira, nem toda casa era de cerâmica, era de mosaico. Naquele tempo não havia cerâmica, era mosaico. O mosaico é muito antigo. Não havia mosaico, então muitas casas eram de barro. Então, para dormir, tinha uma bacia perto da cama, para antes de deitar, fazer o quê, meus irmãos? Lavar os pés. Porque não havia o que existe hoje só nos palácios. Mas ela era uma campesina, ela era uma pastora de ovelhas.
Então, irmãos amados, ela botou desculpa e foi dormir outra vez. Foi dormir outra vez. O que isso representa? Me ajudem, por favor. Vamos meditar na palavra. O que isso representa para nós? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Já despi as minhas vestes, como me tornarei a vestir? Isso significa o quê? Vamos vocês, os intérpretes, os pregadores. O que é que você vai? Que palavra você daria a essa situação? Que palavra você daria? Apatia. Muito bem, vamos enriquecer o vocabulário. Apatia quer dizer falta de sentimento, falta de sentir as coisas. Apatia, que mais? Indiferença. Que mais? Vamos enriquecer o vocabulário. Desinteresse. Descompromisso. Olha que riqueza que está saindo aqui. Hein? Relaxamento. Que mais? Me ajudem, por favor. Irresponsabilidade. Preguiça. Está chegando onde eu quero. Hein? Não amava, estava fria no amor. Timidez, tibieza. Mas o que eu quero, indiferença, mas o que eu quero, a palavra que eu quero, vocês não alcançaram. Negligência. Negligência. Tudo isso que vocês disseram está correto. Porém, eu quero resumir na palavra negligência. Pastor Isualdo, o que é negligência? Negligência é o antônimo de diligência. O que é diligência? Diligência vem do latim dilex, mais gência, dilex. Diligência quer dizer fazer com amor. Diligência, porque no latim a palavra amor é dilex. No latim a palavra amor é dilex. Diligência é você trabalhar, é você reagir com o que, meus amados irmãos? Com amor. Por exemplo, você manda a secretária do lar varrer a casa. Você manda a secretária do lar varrer a casa. Ela só varre onde o povo avista. Ela só varre o meio. Mas quando você se abaixa debaixo do guarda-roupa, está cheio de lixo, cheio de picumã, cheio daquela neve. Não fica uma neve, né? Uma bola assim. Essa secretária do lar, ela é o quê? Me ajude. Ela é negligente. Ela está sem amor pelo serviço que ela faz. Porque se ela amasse o serviço, ou amasse os donos da casa, o que era que ela faria? Ela não faria somente o que estava visto, mas ela faria além. Ela iria buscar o lixo debaixo dos móveis. Negligência, diligência, vamos ver se vocês aprenderam. Fulano é diligente, quer dizer, ele faz as coisas, ele age com o que, meus amados irmãos, em latim, com a etimologia da palavra, ele faz com o que? Amor. Por exemplo, um pregador irresponsável, um pregador negligente, o pregador que não é diligente, ele vai pregar e ele não prepara o sermão. E ele chega assim, irmãos, irmão, olha, hoje eu não tive tempo, hoje eu não preparei nada, onde o Espírito Santo mandar, eu vou pregar. Isso é o quê? Diligência ou negligência? Negligência. Negligência é o antônimo, é o contrário de diligência. É o contrário. É quando você não está ligando para a coisa. Quando você é negligente, é aquele que faz de qualquer jeito. É aquele que não está interessado, é aquele que não está com amor. Então essa noiva, ela estava negligente. O noivo chegou e eu fui procurar no dicionário a palavra negligente, que é o contrário de diligente, é aquele que nega, negligente é aquele que nega o que vai fazer. Negligente, vagaroso, olha que coisa linda para o negligente. Vagaroso que demonstra falta de vigor, ou que se comporta com lerdeza. Vocês conhecem alguém lerdo? Falta de cuidado, desleixo. Quem conhece alguém desleixado? Desmazelo. Vocês conhecem alguém desmazelado? Preguiça. Menosprezo, desdém. É o antônimo de negligente. É o antônimo de diligente, que vem do latim dilex, que quer dizer fazer com amor, fazer com afinco. Então, essa noiva, diante do que falamos, me ajudem, essa noiva, ela estava diligente ou negligente?
negligente. Meus amados irmãos, a noiva, o noivo bateu e ela não atendeu, e ainda teve a ousadia de dizer: eu não vou me levantar, porque já lavei, já tirei as minhas vestes, não vou tornar a vestir, e já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Irmãos, é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Em muitos lugares, a igreja está negligente. Mas não é só a igreja que está negligente, muitos líderes estão negligentes também. E se é uma desgraça uma igreja negligente, desgraça maior é um ministro da igreja negligente. É aquele que não tem mais amor, é aquele que não tem mais ânimo, é aquele que não ama mais o Senhor, não ama mais a obra, não ama mais a igreja. Ele está deitado e ele diz que não vai se levantar, porque já tirou os vestidos e já lavou os pés e não vai voltar a sujar os pés, nem vai vestir roupa. Desculpa esfarrapada. Pecador também tem essa desculpa. Vamos para São Lucas, capítulo 14, versículo 18 a 20. São Lucas 14, no convite que o noivo fez, no convite da salvação. Olha a negligência, olha o descaso, olha a desatenção, olha o descompromisso, quando Jesus manda convidar o pecador para a salvação. Olha aí. 14, e todos, 18 a 20. Sim, prossiga. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Olha, um comprou um campo. Você não pode não. Irmão, me diga uma coisa. O jantar é que hora? A ceia é que hora? Lá em Israel, a janta. Lá e cá, qual é a hora da janta? Qual é a hora da ceia? De manhã? De tarde? Que hora é a hora da ceia? Como é que a pessoa compra um campo e vai olhar de noite? Veja que bicho sem vergonha. Mentiroso cabeludo. Diz que comprou um campo e ia ver. A ceia é à noite. Como é que você vai olhar um campo de noite, no escuro? Naquele tempo não havia lanterna, naquele tempo não havia lâmpada elétrica. Como é que a pessoa vai olhar um campo de noite? Veja que bicho mentiroso. Glória a Deus. Comprei, mas tem outro, né? O 18 tem outra coisa. Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Prossiga no outro. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. Irmão, quem é que experimenta boi de noite no escuro? 5 juntas de boi. Como era que ele ia experimentar os bois à noite no escuro? Como é que ele vai arar a terra de noite no escuro com 5 juntas de bois? Irmão, isso aí é um bicho miserável, mentiroso, negligente, desculpa esfarrapada. Glória a Deus nas alturas. Prossiga, por favor, o versículo 20. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Esse é o mais perigoso de todos. Glória a Deus. Irmão, você casou? Qual é o prazer do marido quando casa? É andar com quem? Leve sua esposa. Levava a esposa. Levava a esposa. Né? Levava a esposa, porque onde cabe o marido, cabe a esposa. Se ele foi convidado, evidentemente, ela implicitamente estava também convidada. Que ninguém está doido de convidar um marido e dizer, mas não leve sua esposa. Aí é uma indelicadeza fora do limite. Então, irmãos amados, está aí o exemplo do negligente. O negligente inventa mentira. O negligente, lá no livro de Provérbios, diz que o preguiçoso diz: eu não vou me levantar porque tem um leão na rua. Já viram esse versículo lá em Provérbios? Tem um leão na rua, não vou trabalhar não porque tem um leão na rua. Um leão no meio da rua. Só se o circo quebrou a jaula, né? O domador do leão quebrou a jaula e ele fugiu.
Meus amados irmãos, nós vemos que a pessoa, quando está sem o amor, ele inventa tudo. Invenções, conversa fiada, mas na realidade é porque não ama. Porque quando a gente ama, a gente veste a roupa, a gente se levanta, a gente bota o pé no chão. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Por que vocês estão aqui hoje? A igreja está aqui hoje. Por que a igreja está aqui hoje? Sabe qual é o sinal que vocês estão aqui? A maioria de vocês passou o dia todinho trabalhando. As donas de casa passaram o dia lavando louça. Quem tem bebê, trocando fralda de meninos. Quem trabalha no comércio, passou o dia em pé. Quem trabalha nas instituições, passou o dia para lá e para cá. Glória a Deus. E por que vocês vieram para cá? Por que vocês vieram? Por que vocês estão aqui? É porque vocês não têm o que fazer? Não, é porque o amor está dentro do coração pelo noivo. É porque vocês amam a Jesus. Se não amasse, inventaria uma desculpa, não vou não. Um irmão, uma vez, todo culto ele inventava uma mentira. O pastor, era um pastor cobrão, e cobrava. Por que você não veio para o culto ontem, irmão? Ele dizia, eu estava com uma dor no céu. Uma dor no... Quando foi o dia, ele não tinha mais o que mentir. Disse, pastor, eu não vim, porque eu estou com uma dor na alma do pé. Glória a Jesus, uma dor na alma do pé. Isso é uma mentira. Quer dizer que o pé dele tinha uma alma separada da alma dele. Meus irmãos amados, quando a gente não ama Jesus, a gente inventa tudo. Mas quando a gente ama, a gente vem se arrastando, mas vem. A gente se levanta, a gente veste a roupa, a gente calça o sapato e a gente volta para casa dando glória a Jesus. A gente volta para casa contente e alegre. Quem ama não tem distância. É verdade ou não é, irmãos amados? Quando o rapaz está apaixonado pela moça, ele vai ou não vai? Vai. Agora, quando a moça, o rapaz começa a inventar desculpa, passa uma semana sem aparecer, passa duas e começa a inventar desculpa, a noiva já entende. O que é que está acontecendo com fulano? É assim ou não é? É sinal que ele o quê? Em tese, mas em tese muito provável. É sinal que ele o quê, irmãos? Já está paquerando outra. Isso é uma resposta de Deus para você, moça. Tem moça aqui que está nessa situação, glória a Jesus. Aquele bicho sem vergonha já está atrás de outra. Se ele deixou de ir na tua casa e fica inventando uma dor na alma do pé, fica inventando que já é conversa. É balela. Porque quando o camarada ama, ele vai. Vai ou não vai, irmãos amados? Vai. Esses aqui tudo foram, hoje não vai mais não, glória a Deus. Aleluia. E quando a noiva ama, fica piabando que ele chegue. É verdade ou não é, irmãos amados? Às vezes ela trabalhou o dia todinho, mas quando ele vai chegando, ela fica esperta, bota perfume, se levanta, ajeita o cabelo. Não é verdade, irmãos amados? Escova o dente, não esqueça, glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aqui o Espírito Santo está mostrando a negligência, o desprezo, o descaso. E a igreja evangélica brasileira, a grande parte da igreja evangélica está inclusa neste versículo. Uma noiva dormente, uma noiva negligente, sem amor, sem fé, como diz Oséias de Paulo. Mas, irmãos, Deus vai falar conosco nesta noite. Como é que nós crentes devemos ser em relação a Jesus? Como é que nós cristãos devemos ser em relação a Cristo? Como é que nós devemos ser? São Lucas capítulo 12, versículo 35 e 36. São Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aleluia. Oh, que Cristo maravilhoso. Jesus disse que o crente para Cristo, ele tem que sempre estar pronto. Pronto.
Como é que diz a NVT? Vê aí, por gentileza. Nova tradução transformadora. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Quando o noivo bate, a noiva apaixonada, ela já está pronta, ela já está vestida, ela já está de candeia acesa, ela já está perfumada, porque ela está apaixonada. E assim que o noivo bate, ela abre. Estejam cingidos os lombos, quer dizer prontos. E as candeias, o que, meus amados irmãos? Acesas, prontidão, a lâmpada acesa e pronto. Jesus, eu estou aqui na tua presença para o que der e vier, meu Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós devemos atender ao apelo da graça. Devemos aproveitar o óleo que Jesus coloca nos nossos corações. Devemos aproveitar a mirra que Ele lubrifica as engrenagens da nossa vida, para abrir para Ele trabalhar na nossa alma. Não vamos jogar fora as oportunidades. Vamos ver o Salmo 27, versículo 8, ler na Bíblia corrigida, depois você lê na Bíblia transformadora. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha só que coisa linda. Quando tu disseste, aqui é o salmista falando com Deus, é a noiva falando com o noivo. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, imediatamente o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Isso é uma resposta à graça. É uma resposta à batida. É uma resposta à mirra, ao óleo que foi colocado nas engrenagens. Jesus, eu já estou pronto. As dobradiças já estão flexíveis, lubrificadas para abrir a porta para o Senhor entrar, para o Senhor trabalhar na minha vida. Agora leia na Bíblia transformadora, por favor. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Isso aí é negligência ou diligência? Eu quero ver se a igreja aprendeu. Isso aí é negligência ou diligência? Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou cantar um hino de joelhos, lá na minha casa, no pé da minha cama. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou buscar a tua presença, Senhor. Eu vou aproveitar esse óleo que o Senhor está derramando no meu coração, e eu vou abrir as portas para o Senhor entrar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos na Bíblia o exemplo de pessoas que abriram o coração. Deus botou óleo nas engrenagens, Deus botou mirra, e eles logo abriram o coração para Deus. Vamos ver um exemplo de uma mulher chamada Lídia, a purpureira. Ela estava na beira de um rio, aleluia, dia de sábado. Ela não era judia, mas ela era temente a Deus. Havia os judeus e havia os tementes. Os tementes eram aqueles que não eram judeus, mas admiravam e acompanhavam. E numa cidade onde não tinha sinagoga, desde os tempos da Babilônia, para os senhores pastores tomarem conhecimento, desde os tempos da Babilônia, que os judeus, quando perderam o templo foi destruído, eles se reuniam para adorar a Deus nas beiras dos rios. Por quê? Veja o Salmo 137, e não precisa abrir. No Salmo 137 diz, junto dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. E os babilônicos nos diziam, cantai um dos cânticos de Sião. E eles diziam, como poderemos cantar um cântico de Sião em terra estranha, em terra alheia? Então os judeus, quando não tinha sinagoga, vê se a igreja aprendeu, dia de sábado, onde era que eles se reuniam? Hein? Quando tinha judeu suficiente, eles construíam uma sinagoga naquela cidade.
mas se não, ia para a beira do rio. E Paulo chegou na cidade de Tiatira, e lá tinha poucos judeus, e ele chegou sábado, procurou uma sinagoga, não achou, e ele foi procurar a beira do rio, e havia um beira de rio, e ele viu um culto judaico. Aí alguém diz assim, olha, Jesus ia para a sinagoga dia de sábado, Paulo ia para a sinagoga dia de sábado, claro, e ele ia domingo. Se ele fosse domingo para a sinagoga, quem era que ele ia encontrar lá? Eles eram judeus. Aí quero dizer que o cristão tem que guardar o sábado, porque Paulo ia dia de sábado para a sinagoga. Claro que ele tinha que ir dia de sábado, porque era o dia que ele encontraria os judeus. Ele foi no dia de sábado para a beira do rio, por quê? Porque ele sabia que lá iria encontrar o quê? Judeus, para pregar o evangelho. Aleluia! E quando Paulo chegou lá, havia um povo, e ele começou a pregar. Ele, como judeu, tinha liberdade de pregar para eles. Quando começou a pregar, olha que coisa linda, uma mulher que estava ali chamada Lídia. Por favor, capítulo 16, versículo 35 e 36. Hein? Capítulo 16, versículos 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Que graça é essa na teologia? Que graça é essa? Diz que o Senhor abriu o coração dela para estar o quê? Atenta ao que Paulo... Sabe o que é isso? Graça preveniente. O Senhor tocou no coração dela. Aleluia, Jesus. Tu só é crente porque Jesus colocou azeite nas dobradiças da tua porta. Aleluia. Eu já estou com vontade de dar glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Grande. Ninguém é crente se Deus não colocar óleo nas dobradiças. Aleluia. Adora ao Senhor. Ninguém é crente se o Senhor não for na frente. Aí a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração para que ela estivesse o quê? Atenta. Chamou a atenção. Prossiga, por favor, prossiga. O versículo seguinte. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Irmão, quando Jesus bota óleo nas dobradiças, a mulher nunca tinha ouvido o evangelho, foi a primeira vez que ouviu o evangelho, e o óleo foi tão grande que Jesus derramou. O Senhor, vê que o texto diz o Senhor, aleluia, que ela aceitou Jesus naquele dia, naquela beira de rio, e ela disse: eu quero ser batizada hoje, eu quero ser batizada hoje, eu quero ser batizada hoje. Paulo batizou. Quando ela sai da água, ela diz: olha, se vocês acham que eu sou digna, que eu sou fiel a Deus, entrai na minha casa. Ela era rica. A Bíblia diz que ela era purpureira. Você sabe quanto era 1 quilo de púrpura? Em euro. Eu esqueci exatamente, eu não vou dizer, para não errar e alguém depois ficar dizendo coisa pela internet. A gente tem que dizer as coisas com muita segurança. Mas, irmãos, era uma fortuna. Um pedaço de púrpura era uma fortuna. Ela é tirada de um molusco. A púrpura é uma tinta tirada de um molusco, que vem do fundo do mar. E um vasinho assim daquela tinta, eu li há poucos meses em euro, mas eu não estou lembrado, eu não vou me arriscar a dizer. Mas um pouquinho daquela tinta vermelha, azul, uma era vermelha, uns animais produziam meio avermelhado e outros meio azulado. Era uma fortuna, meio roxo, a púrpura. Ela era rica. E Paulo não andava sozinho, pastor não anda sozinho. Quem convidar pastor, se prepare, que é uma tragédia. Aleluia. Essa semana eu estive numa casa de um pastor, e ele fez janta para mim e para o
pastor Olímpio que estava comigo e para o pessoal que estava lá. E de repente chegaram as 50 pessoas. Aleluia. Mas Deus foi tão bom que a comida deu para todo mundo. Mas quem convidar, porque pastor não vem sozinho. Pastor não vem sozinho. Não anda só. Pastor não anda só. É estranho um pastor andando sozinho. Ele sempre vai com mais alguém. E cada pastor que veio, veio 20. Cada um trouxe mais um. 40. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o Senhor lhe abriu o coração e ela escancarou. Senhor. Aleluia. 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 Quando o Senhor escancara, a gente se move. Os gozos das portas se movem, as dobradiças se movem, as fechaduras se abrem. Quando Deus coloca o óleo da graça, você não pode ficar negligente, você tem que reagir. São Lucas 24, 31 a 33. Os irmãos sabem que os dois discípulos do caminho de Emaús, eles iam voltando para Emaús. Vocês sabem que aqueles dois discípulos estavam se desviando? Sabe disso? Eles estavam voltando, deixando tudo. Não queria mais saber de ser crente. Eles estavam voltando para Emaús, né? Glória a Deus. E Jesus acompanhou, foi ou não foi? Acompanhou, pregou e ceou com eles. E quando Jesus terminou de colocar óleo nas dobradiças dos corações deles, o que foi que aconteceu? Prossiga, leia. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Para aí. Depois que Jesus colocou, deixa o texto em tela. Depois que Jesus colocou óleo na dobradiça dos corações deles, nas engrenagens do coração, nas fechaduras, nas aldravas, a Bíblia diz que na mesma hora eles fizeram o que, irmãos? Levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Irmão, quando Jesus fala, quando Jesus bate, não tem como ficar parado. Deus faz a parte dele. Não foi Jesus que pegou os apulsos e levantou-os? Me ajude, por favor. Jesus pegou os apulsos e levantou os apulsos. Foi assim? Não. A Bíblia diz que Jesus desapareceu. Mas na mesma hora eles criaram ânimo e voltaram 11 quilômetros a pé. Quando a gente ama, não tem distância. Eram 11 quilômetros, eu já estive em Emaús. Oh, irmão, como eu me emocionei. Aleluia. Eu estive no lugar onde Jesus apareceu aos dois. Eu estive lá no local. Hoje é tudo quebrado, hoje era uma igreja, hoje está tudo derrubado, mas está lá um quadro de Jesus na parede, Jesus na mesa com os discípulos, com os dois discípulos, e ali eu chorei, porque quando Jesus colocou o óleo do coração deles, eles se levantaram. Aleluia. Ó Espírito Santo, desce sobre a igreja. Ó Espírito Santo, desce. Ó Espírito Santo, desce sobre a igreja. Alalina se andará lá, mandará. Ai, glória. Jesus não pegou dos pés deles a pulso, Jesus apenas falou e eles se levantaram. Eles foram. Grande é o Senhor Deus de Israel. Amém. Meus amados irmãos, outra que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo. Depois nós vamos ver a noiva se levantando. Hoje nós não vamos ver, não vai dar tempo de vermos a noiva se levantando ou de virmos a noiva se levantando. Mas no outro culto, se Deus permitir,
ela vai se levantar. Ela vai se levantar. Mas, irmãos amados, Jesus é paciente. Jesus é paciente. É paciente comigo, é paciente com você. É paciente com os pecadores. Ele levantou-se e foi embora. E o que é que eu aprendo? Eu aprendo, irmãos, que o pastor deve ser paciente. Ele deve fazer o trabalho dele e esperar a reação. E nem sempre essa reação é instantânea. Às vezes a reação demora. E se o pastor não tiver fé? Se o pastor não tiver a graça de Deus, o que é que ele vai fazer quando ele vê que o povo não reage? Ele vai desanimar. Se decepciona. Meu Deus, meu trabalho é perdido. Mas não é não. Mesmo que a noiva diga que não quer nada, não perca a fé. Mesmo que ela diga que está deitada, mesmo que ela diga que não quer vestir as vestes, mesmo que ela diga que não quer se levantar, faça o seu trabalho, que o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. O profeta Isaías pregou anos e anos e anos e anos, e nada de Israel levantasse. Os profetas são sofredores, porque os profetas, o ministério profético é o ministério de Cristo. O ministério pastoral é o ministério de Cristo. O ministério sacerdotal é o ministério de Cristo. Então o pastor, ele representa Cristo. E o que acontece com Cristo, acontece com ele. E muitas vezes o profeta Isaías quis desanimar, vendo a noiva dormente, Isaías profetizou tanto, irmãos. Já no capítulo 49, ele não viu o resultado. Já no capítulo 49, ele não viu o resultado. Aí ele desanimou. Vamos ver Isaías 49, versículo 4. Isaías 49, 4. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Tem outra versão? Mas eu disse, olha o que foi que Jeremias disse, ou melhor, Isaías, já no capítulo 49, ele não viu o resultado. Ele não viu o resultado. A igreja de Israel estava dormindo, a noiva de Israel, a noiva israelita estava dormindo. E ele disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei o que, irmãos? As minhas forças. Que versão é essa que você está com ela aberta? NVT. Agora. NVT, leia na NVT, por favor. Respondi: mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Irmão, aí é bonito demais. Essa versão é muito bonita. Lê de novo nessa versão, por gentileza. Respondi: mas meu trabalho parece tão inútil. Para um pouquinho, não pareceu inútil o noivo ter ido lá? Pareceu ou não pareceu inútil? Ele disse que os cabelos dele, eu vou pregar isso numa ceia. Deus não deixou eu pregar esse mês, mas se Deus me der graça, eu vou pregar. Como foi que o noivo chegou na casa da noiva? Ele chegou dizendo: meus cabelos estão encharcados com orvalho. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque os meus cabelos estão encharcados. Você sabe o que é um cabelo molhado de gelo? Dói, me ajude, porque o orvalho de lá não é o orvalho daqui não, o orvalho de lá é gelado. Uma cabeça encharcada de orvalho gelado, que lhes parece? Aleluia. Já pensou, Jesus chegou batendo com o cabelo encharcado, gelado das gotas da noite, dá dor de cabeça, irmão. Quando você toma um copo de água muito gelada, o que é que acontece? Dói ou não dói? Dói. Dói. Aí o profeta Isaías disse: mas meu trabalho, por favor, o versículo. Mas meu trabalho parece o quê? Que foi que ele disse? Parece o quê? Inútil. Esforcei-me em quê? Em vão, sem propósito algum. No entanto, eu deixo tudo nas mãos do Senhor.
Pastores, se você é diligente e você não está vendo a noiva reagindo, deixe tudo nas mãos do Senhor. Faça, pregue, se esmere, faça a sua parte e deixe tudo nas mãos do Senhor. Grande é Deus. Aleluia, aleluia. 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 O noivo bate, e a noiva não reage. Jeremias passou por isso também. Agora Jeremias é interessante, ele dá a data do tempo que ele estava trabalhando, ele tem a data. Isaías não dá a data, mas Jeremias dá a data do trabalho que ele acha perdido. Vamos ver isso em Jeremias capítulo 25, versículo 3. Jeremias 25 e 3, por favor. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Põe na Bíblia NVT. Aleluia. Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Quantos anos? Quantos anos? 23 anos colocando azeite nas engrenagens, falando, batendo, e a noiva israelita dormindo. Aleluia. Aleluia. Tem um colega nosso de ministério, um colega meu de ministério, que ele disse: pastor, desde que o senhor chegou, que o senhor fala sobre avivamento. Ele disse isso e calou-se. O que é que ele está querendo dizer? Será que ele está querendo dizer que o avivamento, que é em vão eu falar sobre avivamento? Aí o Espírito Santo me dá essa palavra hoje. Quantos anos Jeremias passou? Sabe quantos convertidos Jeremias teve? Quem sabe dizer quantos convertidos Jeremias teve depois de 23 anos de ministério? 2. Um etíope chamado Ebed-Meleque e outro chamado Baruque. 2. Ebed-Meleque e Baruque. E assim mesmo Baruque era pé no mato, pé no caminho. Por que Ebed-Meleque se converteu? Porque quando jogaram Jeremias na cova, o único que teve coragem de falar com o rei foi quem? Ebed-Meleque. Era um negro da Etiópia. Crente, cheio do Espírito Santo. E ele foi lá e disse: rei, o que o senhor fez com Jeremias não é justo. Não é justo. Ele vai morrer de fome lá na cisterna. Aleluia. Só o etíope foi que teve coragem de fazer isso. Aí o rei disse: vá lá e tire. Ele foi, quando chegou lá, gritou: Jeremias, aqui é seu discípulo Ebed-Meleque. Como é que você está aí, meu pastor? Ele disse: eu estou atolado na lama, o buraco é fundo, eu estou atolado na lama, capaz de dar uma doença, um paludismo, de dar um, sei lá o que, um apodrecimento nos pés. Ele disse: olhe, meu pastor,
eu vou jogar trapos fofos. Para quê, Ebed-Meleque? Porque eu vou jogar uma corda e o senhor vai amarrar, e o senhor bote meio mundo de pano fofo, de trapo, porque trapo é fofinho, né? Pano velho não é fofinho, né? Bota um bocado, eu vou mandar um bocado de pano velho, porque o senhor vai amarrar, para o senhor não se machucar, porque eu vou lhe puxar com uma corda. Ainda tem crente que quer bem a pastor, não é, irmãos? Aleluia. 23 anos. Aleluia. Aleluia. Mas quem acredita que a noiva vai acordar? Quem acredita que ela vai se levantar? Dê um glória para Deus com a mão erguida, bem bonito. A noiva vai se acordar. Vai. 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 Antes do arrebatamento, essa noiva de Jesus, ela vai se acordar. Ela vai se levantar, ela vai vestir a roupa, ela vai calçar os pés, ela vai acender a lamparina. Pense numa bênção. Quem recebe essa palavra como uma palavra profética, dê um glória para Deus maior que você, o maior glória que você pode dar. Antes do arrebatamento, essa noiva, ela vai se erguer, ela vai se levantar. Vai. Igrejas se encherão. Eu disse uma palavra hoje. A alguém. Falando sobre um projeto. Eu não vou dizer agora o projeto. Aí alguém disse: pastor, então quando o senhor fizer esse projeto, então a gente desmancha aquele negócio ali e desmancha aquele negócio ali embaixo. Eu disse: Depois disse: não vamos desmanchar, porque daqui para a vida de Jesus vai ser uma glória tão grande, que a gente vai precisar deste, vai precisar daquele, e vai precisar daquele. Foi ao pastor Nenê. Pronto. Foi verdade ou não foi? Foi ou não foi? Eu disse sim. Pastor, então o senhor desmancha aquele e desmancha aquele outro. Eu ia dizendo sim. Aí o Espírito Santo disse não. Porque vai precisar dos três. Vai precisar dos três, porque o reboliço vai ser grande. Quem acredita que essa noiva vai se levantar? Quem acredita que Jesus está colocando óleo nas dobradiças, nas fechaduras, nas aldravas? O Senhor está colocando óleo e ela vai levantar. Amém. Amém. Irmãos amados, não vamos desanimar com os dormentes. Não vamos desanimar não. Que quando Jesus quer, o dormente levanta. Vocês conhecem, vamos ver a Bíblia. São Marcos, tem outro versículo, mas não vai dar tempo de ler. São Marcos 14, 50. São Marcos 14, 50 e 51. Então, deixando, todos fugiram, e um homem o seguia. Um jovem. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhes as mãos. Prossiga. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quem foi que escreveu isso? Quem foi que escreveu isso? São Marcos. São Marcos. Marcos foi o único evangelista que escreveu isso. O único. Nem Mateus escreveu, nem Lucas escreveu, nem João escreveu. Só ele. Diz que quando Jesus foi preso, todo mundo o quê? Todo mundo o quê? Fugiu. E um jovem, vendo o barulho, estava o quê, o rapaz? Dormindo. Aí se enrolou e estava dormindo nu. Acho que estava um calor muito brabo. Eu não sei como é que a pessoa dorme assim desse jeito. Aí ele estava nu, dormindo nu. Aí quando viu o barulho, pegou um lençol, se enrolou e saiu. Para ver o que era. Que confusão era aquela? Alguém fez o quê? Alguém quando viu aquele rapaz enrolado no lençol, fez o quê, irmão?
puxou o lençol e ele correu, se escondeu e saiu. Uma mão na frente e outra atrás. Ninguém sabe quem é esse jovem. Mas quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? Sabe o que foi que os pais da igreja chegaram à conclusão? Que esse rapaz era ele. E ele teve vergonha de dizer que era ele. Todos os pais da igreja são unânimes, e todos os intérpretes antigos da Bíblia são unânimes em dizer que esse rapaz era Marcos. Marcos foi chamado para a obra missionária. Ele era crente, ele era filho de Maria, não é Maria, mãe de Jesus. Maria, a dona da casa onde Jesus celebrou a última ceia. A mãe dele era crente. A mãe dele hospedava Jesus. A casa dela foi onde Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. E Jesus, e ele fazendo o quê? Ali foi na noite da ceia. Ele não assistiu ceia. Ele não assistiu sermão. Ele não assistiu nada. Ele estava o quê, meus amados irmãos? Dormindo e nu. Mas depois Deus chamou para a obra missionária. Aleluia, Jesus. Ele foi a primeira vez, eu não vou ler porque já vou terminar. Ele foi a primeira vez, mas quando chegou no caminho, ele era sobrinho de Barnabé. Quem lê Bíblia, eu só estou pregando para quem lê Bíblia, porque quem não lê Bíblia não sabe de nada. Ele deixou Paulo, quando chegou na Panfilha, ele deixou Paulo. Foi assim ou não foi? Deixou Paulo e deixou Barnabé e voltou para Jerusalém. Aí Paulo pegou uma briga com João Marcos, estão lembrados? E disse: com esse rapaz eu não ando mais. Ele começou nu, depois foi ser missionário, farrapou, bateu fofo, mas Jesus foi colocando óleo na dobradiça. Ele não desiste de você, ele se importa, ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus, que eu já vou terminar. Fica de pé que eu vou terminar com vocês de pé. Escuta só, para encerrar. Começa nu, a primeira vez que ele aparece na Bíblia é dormindo e nu. A segunda vez que ele aparece é o que, irmãos? Recuando, fraco na fé, deixando o campo missionário. E a terceira vez é já 30 anos depois. 30 anos depois. Paulo está para morrer. Paulo está para morrer na prisão. Aí ele escreve uma carta. Vamos ver a carta. Glória a Deus, capítulo 4 de 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 11. Paulo escrevendo. O Paulo que disse que não queria mais nem ver a cara dele. O Paulo que disse que não queria mais ver a cara de João Marcos. Aí o que é que Paulo para morrer, Paulo escreve o quê? Todo mundo leia junto com o pastor. 1, 2, 3. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Primeira vez que ele aparece é o quê? Dormindo nu. Segunda vez que ele aparece, recuando, farrapando, batendo fofo. E 30 anos depois. Todo mundo lê esse versículo depois. Leia, todo mundo, 1, 2, 3. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O rapaz acordou. O rapaz se levantou.
o rapaz se vestiu. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende essa negligência. Tem alguém para Jesus? Tem algum dormente nesta noite? Levante a mão. Tem alguém que quer vir para Jesus? Levante a mão e venha à frente. Bota a primeira estrofe enquanto alguém vem em nome de Jesus. Não importa quem você é. A igreja toda cantando. Olha aí a noiva. Tem uma segunda estrofe ou só é a primeira? Tem uma segunda estrofe? Aleluia. Arandei, andai, ondei, andei. Ai, de seina, ai, de candela, malabas. Ai, de ministia, de candela, malabas. Rei canti andi ande haiti minia. Ai 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 assim ai amahane cante amanas. Ai ai deixe ai de hiti amanas. Cante, aleluia. Não importa o que você, não importa o que você fez. Cadê a igreja? Ai, 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 sim, tem ai da manada. Arromessando ai da cadeia. Arrandei sem dar rede. Canta, igreja, canta bem alto.
Tenho uma alma, Senhor, aos teus pés. Tenho uma alma, Senhor, deixando a negligência, Rabadahando e Miniei, Rolarando e Camassuri Minihindei. Nos ajuda, Deus, nos ajuda para sempre. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Quem souber, diga: Jesus, em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Da igreja de Jesus, que dia! Jesus em breve vem em glória. Que dia glorioso! Meu irmão, você já tinha sido crente ou nunca foi? Já foi? Mora onde? Aqui mesmo, Maceió? Amém. Vem para a igreja domingo, escola dominical de manhã, à noite o culto. Amém? Glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, Desde agora e para sempre. e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: Amém. dê a paz ao vizinho e diga: vai haver despertamento.